Então, é isso, galera. A cinemática que aparece nas nossas provas vão ser, então, desses três movimentos. O movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento circular uniforme. Esses são os três movimentos que aparecem nas nossas provas. Os principais conceitos da cinemática que a gente precisa saber para todas as provas, não tem jeito, não tem como escapar disso, isso aparece tanto na cinemática como também em outros conteúdos, como na mecânica, depois também até no eletromagnetismo, né, o tipo de movimento que uma partícula vai ter quando passa por um campo elétrico, por um campo magnético, enfim. A gente tem que fazer essas associações todas e nós vamos ter, então, movimentos que vão depender de uma grandeza muito importante, a grandeza da velocidade média. A velocidade média é uma definição, e é uma definição extremamente importante, talvez uma das mais importantes que a gente tem aqui, porque ela vai justamente nos dizer, em média, o quanto que o objeto está mudando de posição no tempo. E, além disso, vai dizer para onde que esse objeto está andando. Porque o interessante aqui da cinemática é que a gente tem informação completa de algumas grandezas, como, por exemplo, deslocamento, velocidade e aceleração. Esses três conceitos são extremamente importantes. Tanto deslocamento, quanto velocidade, quanto aceleração, são grandezas que a gente chama na física de vetoriais. Isso significa que, além de saber quanto que elas valem, né, quanto que essas grandezas valem, a gente precisa saber para onde que elas apontam. E na física, sempre que aparecer uma grandeza em que a informação completa dela é o valor e para onde ela aponta, eu preciso saber esse valor para onde. Então, essa grandeza é chamada de vetorial. E outros exemplos, né? Força. Por exemplo, eu vou empurrar o Andrew. Beleza, eu vou empurrar. Aí eu vou te dizer, eu vou te empurrar. E aí tu vai me perguntar, tá, mas vai me empurrar para onde? Né? Vai me empurrar para lá, para cima, para baixo, para o outro lado. Então, a informação completa só vem quando a gente diz para onde que é. O MDS, né? Que é módulo, direção, sentido. Módulo, direção e sentido. Foi assim que eu estudei. Perfeito. E a velocidade média, a aceleração e deslocamento aqui na cinemática são assim. Então, por exemplo, se eu estou me movendo a 60 km por hora. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Se eu estou me movendo a 60 km por hora, como é que uma pessoa entende para onde que eu estou indo? Ela não entende, ela só sabe o quão rápido eu estou andando. Mas para onde eu estou indo, a informação está incompleta. Eu preciso dizer, eu estou andando a 60 km por hora no sentido norte-sul. Ah, então agora eu tenho uma noção do que está acontecendo, né? Eu tenho uma informação mais completa, tá? Então, a velocidade média vai ser a razão do deslocamento pelo tempo. E deslocamento nada mais é do que uma variação de posição. E aí, veja lá, o que a gente vai utilizar aqui na física para utilizar como referência para a descrição de movimentos? Porque a descrição de movimentos só acontece a partir de um ponto de referência. E a referência que a gente utiliza aqui na descrição matemática de movimentos para as provas de vestibular é o plano cartesiano, olha só. Não é uma coincidência, né? É o plano cartesiano, são os eixos x e y que a gente utiliza na matemática, a gente vai utilizar aqui para descrever movimentos também. Então a gente pode, por exemplo, dar outros nomes para esses valores de x e y, né, que na matemática são mais genéricos, mas aqui na física eles vão ganhar um nome. E, por exemplo, o eixo ou o símbolo que vai representar a posição, nas provas, pode aparecer com o símbolo S, você deve ter aprendido com o símbolo S, tá? Que vem de uma tradução meio que mal feita, meio esdrúxula do inglês, do space, mas, enfim, space em português não é a mesma coisa do que quer dizer em inglês. É algo melhor como position, alguma coisa assim, seria né? assim. Aí, P0. qual é a letra que eu usaria? Eu usaria o P. O P. Posição, zero, posição no tempo igual a zero, né? Posição inicial, posição final. Eu usaria o P. Ficaria até mais fácil para os alunos. Muito mais fácil. Muito mais. Só que aí, assim, aí o que acontece? Nenhuma prova utiliza P. Então fica ruim, só Já eu vi usar com P. X. Sim, aí vamos lá. Eu gosto de usar o X ou o X Y. é bom, X é bom. Porque eu escolho, porque assim, não tem como fazer cinemática sem um eixo de referência. E o eixo de referência é um eixo cartesiano. Então a gente pode utilizar, e fica até mais intuitivo utilizar, já que a gente está fazendo a descrição matemática de movimentos com um plano cartesiano, utiliza um eixo X. Certo. Utiliza um eixo Y. Quando tem um movimento em duas dimensões, como lançamento de projéteis, utiliza um eixo X e um eixo Y. Um eixo X na horizontal, um eixo X na vertical. E está tudo certo, porque o que a gente vai utilizar ali é exatamente o que a gente já usa na matemática. E por que não usar os mesmos símbolos, né? Mas aí, claro, tem alguns professores que preferem usar o símbolo S e está tudo certo. O símbolo, na verdade, é o que menos importa. Certo. Muito comum também em movimentos para cima. Lançamento vertical, lançamento oblíquo, ó. Tô lembrando de tudo aqui de cabeça. E lançamento horizontal também, né? Que a gente está trabalhando ali com a altura e o
deslocamento horizontal. Então é um outro tipo de sistema cartesiano que vai relacionar, na verdade, duas posições. Duas posições. E ali a gente vê muito o eixo x e no y a gente vê como H. Seria H0, uma altura máxima. Dá para fazer esse paralelo também, né? Sim. Então, assim, o nome que a gente vai dar para os eixos vai muito de cada professor e vai muito de cada banca de prova. Então, cada banca ali pode utilizar um símbolo diferente. Eu acho muito mais intuitivo, até mesmo para o aluno, se eu vou utilizar um eixo horizontal, eu já dou o nome dele de x e utilizo o x como uma posição. Eu coloco ali o eixo y e já coloco ali valores de y como posição. E as alturas vão estar relacionadas aos valores, ou as diferenças entre os valores de y. E os avanços horizontais, por exemplo, no movimento bidimensional, vão estar relacionados aos deltas x, né? Ou seja, as variações de posição naquele eixo. Então a gente utiliza eixos matemáticos e não fique com medo de usar aqui na cinemática a matemática que você aprendeu mesmo, com eixo x, com eixo y. E é muito mais intuitivo porque é uma ferramenta que você já tem que aprender para a prova de matemática e você simplesmente vai aplicar diretamente aqui na cinemática. Exatamente. Certo? Então, velocidade média é a razão entre o deslocamento pelo tempo. E o deslocamento é uma variação de posição num eixo. Então a gente vai ter uma posição inicial, uma posição final. O deslocamento vai ser exatamente essa seta que vai estar diretamente relacionada a um eixo de posição. Eu vou colocar aqui um eixo vermelho, que aqui, por exemplo, eu posso assumir um eixo x de posições, ou posições x. Então aqui vai ser o x inicial, ou x no tempo igual a zero, e aqui vai ser o x final, a posição em que o objeto, né, a posição final que eu vi o objeto. Tá? Então o deslocamento vai ser justamente um Δx, uma variação de posição. Quando a gente aplica essa variação de posição pelo tempo, ou seja, a variação temporal da posição, é o quão rápido as posições estão mudando, e aí a gente já entende o conceito de velocidade até intuitivamente agora. Se um objeto mudou de velocidade mais rápido, é porque ele está andando mais rápido. É isso que quer dizer. E uma velocidade média maior significa que, em média, ele mudou de posição mais rápido. Tá? Então, esse conceito de velocidade média é muito importante. Espera aí que eu avacalhei todo o negócio aqui agora. Aí. Esse conceito de velocidade média aqui é extremamente importante, porque nós vamos ter a razão do deslocamento pelo tempo. A escrita matemática mais enxuta, a gente pode escrever o deslocamento como d e um ΔT como um t. E então a gente, de maneira mais simplificada, a gente pode escrever essa definição aqui como velocidade média sendo o deslocamento pelo tempo, tá? Que é uma variação de posição conforme se varia o tempo. Tá? Então isso é velocidade média. Claro, as unidades de medida, aqui no Sistema Internacional de Medidas, vai ser o metro por segundo, mas também se pode usar o quilômetros por hora, como a gente vê nos cursos das nossas aulas. Inclusive aqui basta multiplicar por 3,6 para a gente passar de uma unidade de medida para outra, tá? Ou dividir por 3,6 para cá, certo? Conforme a transformação de unidades. Tá? No Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo. E é isso, se a gente está dividindo um deslocamento em metro e um tempo em segundo, a unidade final do cálculo é isso, né? Porque a gente faz, na hora da conta, a gente faz a conta com as unidades junto. Então o resultado que der ali vai ter aquela respectiva unidade do cálculo que a gente fez. Tá? O outro conceito importante é a aceleração. Assim como a velocidade média vai nos dizer, em média, quão rápido o objeto está se deslocando e para onde ele está se deslocando, a aceleração é a grandeza que vai indicar o quão rápido as velocidades estão variando. Por quê? Se um corpo se move e tem um movimento um pouco mais complexo, a velocidade com que ele se move vai estar mudando. E se essa velocidade muda, é interessante a gente saber o quão rápido ela está mudando. Né? Essa taxa de variação da velocidade. E essa taxa de variação da velocidade, para onde a velocidade está variando, é o que a gente chama de aceleração. E a gente já vai ver que esses conceitos são muito importantes porque eles vão aparecer nas funções de descrição matemática de movimentos. Exatamente. Falar um pouquinho sobre as razões aqui. Esses dois conceitos, aceleração e velocidade, eles têm sempre a base nas razões, né? Então a razão é a divisão entre duas grandezas e aí sempre tenta atentar que isso daqui, ó, tem que ser diferente de zero. Então se você tem um denominador, não existe divisão por zero na matemática, né? E a explicação física disso, creio eu que seja, se você está trabalhando com uma variação de tempo, e essa variação de tempo é zero, significa que você pegou o objeto naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Então não teve variação ali para você calcular alguma razão, né? Tanto de velocidade, quando estiver trabalhando com a razão velocidade, ou
com a aceleração. Como é que você vai pegar no mesmo tempo, não existiu uma variação ali. E aí você vai encontrar uma incongruência matemática que não existe divisão por zero, e aí você vai ter um negocinho assim que é muito bonito de desenhar, que é o não existe, né? Não existe. Não existe. Beleza. Então, com esses conceitos de aceleração, aí, por exemplo, as unidades de medida vão ficar... Se a gente utiliza valores de velocidades em metros por segundo e valores de tempo em segundos no Sistema Internacional de Medidas, metros por segundo vai ficar metros por segundo ao quadrado. Vai juntar os segundos, né, a unidade segundo, junto no denominador. Então, essa é a unidade de medida de aceleração, porque ela justamente vai nos indicar a taxa de variação de velocidade, ou seja, o quão rápido a velocidade está mudando e para onde ela está mudando. Existem movimentos, né, que têm acelerações variáveis também, né? Então, ou seja, a taxa de variação da velocidade também tem uma taxa de variação. Então, enfim, isso pode ir... Uma bola de neve. Numa bola de neve, porque depende do quão complexo é o movimento que a gente está descrevendo, tá? E tem um nome para essa outra grandeza acima da velocidade? Pois da então. aceleração? Pois é. Tem uma palavra em inglês, que eu até não lembro qual é o nome, mas ela está relacionada a empurrão, alguma coisa assim. Ah, sim. Mas não tem uma... essa grandeza não tem... E aí seria a aceleração mudando constantemente. Isso. Seria a aceleração da aceleração. Seria algo assim. Então, essa grandeza ela não tem um nome assim amplamente utilizado, tá? E então, enfim, ela só aparece como taxa de variação da aceleração. Fora do escopo do vestibular, né? É fora do escopo do vestibular. Beleza. Exatamente.